agora, vamos juntar as escovas de dente? O casamento, juntando as escovas de dentes. Em certos aspectos, viver a dois se tornou mais fácil. Gasta-se menos energias para resolver questões práticas, tem-se menos filhos e a rotina para aqueles que não complicam se torna mais fácil. Por outro lado, surgem novas dificuldades. Antes, era só o homem que decidia. Hoje não. As decisões são tomadas de maneira conjunta. O nível de exigência e expectativa durante o namoro tende a continuar ao longo do casamento. As expectativas em relação aos elos sentimentais só cresceram ao longo do tempo. Espera-se que, assim como no namoro, os prazeres eróticos, a ternura e tudo o que já existia continue a existir e com acréscimos. Os aspectos simbólicos, por exemplo, de carinho, são mais importantes do que os práticos. Eles precisam de continuar. Dar ao outro algo melhor do que ele tinha na vida de solteiro, que por sinal, como já vimos, está muito boa, cada vez mais gratificante. O amor não resolve tudo, nem supera todos os obstáculos e nem tampouco faz tudo dar certo. É preciso saber se relacionar. O casamento é uma jornada que exige dedicação e atenção permanentes. O parceiro está feliz? Ele está recebendo os cuidados sentimentais dos quais anseia? Ele está contente, satisfeito com o estilo de vida que está vivendo? Um relacionamento conjugal de qualidade exige imperiosamente conversas francas, delicadas e contínuas entre aqueles que se amam. Tenha em mente, o amor une um casal. Todavia, o que mantém e dá continuidade à vida a dois de forma rica e de qualidade são os planos e projetos em comum e a sua materialização. Claro, sempre realizado com honestidade e sincera concordância, de maneira recíproca. Portanto, o casal precisa ficar atento e não permitir que as suas preocupações costumeiras, inúmeras tarefas, gastos, cuidado com filhos, atenção à própria família e do cônjuge o impeça de olhar para o relacionamento e cuidar dele. Não se deve deixar os aspectos operacionais diminuir o caráter simbólico do amor. É essencial que o casal encontre tempo para si, para namorar, ir ao cinema, sair com amigos e também sozinhos. No geral, as pessoas do bem, entre aspas, irresponsáveis, tendem a mergulhar profundamente em suas responsabilidades. E a regra suprema é, primeiro as obrigações e só depois desfrutar de momentos de lazer. Neste sentido, se não se tomar cuidado, a tendência é que as obrigações e afazeres se tornem tantos e tão exigentes que não haverá tempo para momentos de descansar e se divertir. E por consequência, a vida a dois tende a se tornar entediante e cansativa, ou seja, muito exigente e com pouquíssima gratificação. Com o passar do tempo, as preocupações crescem ainda mais e a relação fica ainda mais pesada, sem contar com as questões relacionadas à vida profissional, um ambiente cada vez mais competitivo. Provavelmente, esse é o maior desafio que os casais têm que enfrentar, para que o amor, o sexo, o afeto e a alegria de viver não fiquem perdidos e esmagados como escombros em meio a deveres, obrigações e preocupações. A maioria absoluta dos casais, os casados, não conversam antes de se casarem sobre que tipo de vida irão levar, ou seja, se terão ou não filhos, se vão poupar uma boa parte do dinheiro, se desejam aproveitar a vida juntos ou construir um patrimônio e uma família. No geral, com isso, não foi ponderado e nem conversado. A tendência é a decepção e muita tensão. A grande queixa das pessoas casadas, principalmente que têm filhos, é a rotina extenuante, sempre muito parecida, uma vez que isso torna a vida pouco agradável. Ou seja, a vida é centrada no tédio, na rotina extenuante, como também porque o foco está nas crianças e em seus problemas. Com isso, a relação tende a ficar em terceiro, em décimo plano.
há pouquíssimo tempo para conversar sobre filmes, músicas, programas de fim de semana ou passeios a fazer. Muito menos sobre livros que leram, de coisas novas que aprenderam, enfim, quase nada que possa evocar pensamentos criativos e originais, bons sentimentos, ou seja, a mesmice prevalece e a rotina esmaga. Com o passar do tempo, os problemas vão surgindo, os pais envelhecem, podendo se tornar dependentes, eles adoecem ou morrem. Irmãos menos bem-sucedidos podem gerar problemas. As questões profissionais e financeiras podem trazer grandes desafios e infortúnios. A indiferença aos prazeres e a seriedade com as responsabilidades. Será esse um caminho saudável numa relação a dois? Diante dessa realidade, como manter um bom nível de entretenimento, de erotismo e de alegrias num ambiente assim tão complexo? Como evitar que a vida se torne tediosa e repetitiva? É vital tirar tempo para passar alguns dias de férias a sós, longe de parentes, amigos e filhos. Esses momentos costumam ser momentos mágicos, de reencontro com aquele encantamento e intensidade emocional que justificou a união e, como regra, foi ocultado pelas questões operacionais. Portanto, ativar os mais profundos sentimentos amorosos, o deleite da companhia, as brincadeiras infantis, o bom humor, ter tempo para rolar na cama sem pressa, ir à praia, passear de mão dada, jantar em restaurantes aconchegantes e românticos. É um bálsamo para os relacionamentos, para os casais. Essas atitudes, posteriormente, lembranças dão graça e beleza à vida em comum, apesar dos desafios que a envolve. Enfim, a vida de casado é desafiadora, exigente. Entretanto, se bem gerenciada, é o tipo de relacionamento que mais ajuda uma pessoa a evoluir emocional e de maneira prática. Juntos, eles ajudam a carregar os fardos um do outro e isso gera crescimento interior em cada par. Lembrando que eu estou falando dos relacionamentos de boa qualidade. Em suma, os casais precisam escolher de maneira proposital encontrarem tempo para namorar, ou seja, conversar sobre os seus temas favoritos, praticar atividades que amam juntos, inclusive manter a chama do erotismo acesa. Entenda, a chama do erotismo acesa. É muito comum que com o passar do tempo essa chama ela desapareça, por várias questões que foram colocadas anteriormente. Mas é super importante, assim como a razão é importante, o afeto é importante, a vida erótica também é importante e com o passar do tempo ela tende a diminuir, ela tende a cessar. Eu não estou falando das questões orgânicas, porque a gente, com o passar do tempo, o corpo vai modificando e a gente vai tendo às vezes menos libido, vai acontecendo uma coisa aqui, outra ali. Essas questões são tratáveis. A medicina pode ajudar muito, mas eu estou falando aqui especialmente das questões psíquicas que interferem na vida sexual. Às vezes não é uma questão orgânica, às vezes é uma questão psíquica e uma falta de cuidado, uma falta de criatividade. E a gente vai falar sobre a questão sexual na vida do casal, como que é importante, como lidar com as disfunções, como apimentar a relação, para não ficar aquela coisa xoxa e aquela coisa mais ou menos. Então é importante também focar nesse aspecto. Casar-se é uma coisa, continuar casado é outra coisa. Continuar casado exige intencionalidade, exige consciência, exige investir tempo e esforço para, com o passar do tempo, a relação continuar melhor, a relação continuar evoluindo, apesar dos conflitos. Os conflitos servem o quê? Como trampolim para o desenvolvimento e não como uma justificativa para paralisação. Mas para isso se suceder, para isso acontecer, os cônjuges, os parceiros, precisam estar alinhados e em comum acordo construindo esse objetivo.
Até o próximo módulo. Muito obrigado por passar mais esse tempo aqui. Espero que esteja divertido e vamos continuar aprendendo de maneira divertida e investindo no relacionamento. Um abraço, até a próxima!